Seu. Olá, começamos. Olá, pessoal. Uma boa tarde, um dia tão gostoso, né? Um domingo bom, um domingo de sol, um domingo gostoso, uma tarde gostosa, mas a gente em casa, né? Fazer o quê? E eu acho que é necessário e a gente fica agora nesse momento em casa para que a gente possa sair muitas vezes depois quando tudo isso passar, né? É um momento triste, é um momento que várias pessoas, essa semana eu tive três pessoas assim conhecidas que faleceram, então é muito triste. Tô dessa vez com uma tia também internada e um amigo, então a gente está aqui torcendo, né, fazendo as orações, pedindo, né, a Deus e pedindo a cada um com a sua crença para que a gente supere essa dificuldade. E uma das coisas que nós vamos falar hoje é a questão da fome, que não é só consequência dessa pandemia, mas que nessa pandemia ela está avassaladora, que com essa pandemia a situação do país, a situação dos brasileiros está muito difícil, principalmente os que de fato são já estão em situação de vulnerabilidade há tanto tempo e agora piora ainda mais. Então, para esse encontro, com todo prazer, eu trouxe aqui a pesquisadora Renata Reis, uma graça, um encanto de menina. Eu fico muito feliz em poder dizer, nossa, eu olho para essas meninas e falo, como estou velha, né? Porque ver a Renata no colo, ver a Renata nascer, visitei no hospital a Renata. Então, sim, é muita alegria, muito orgulho, um prazer imenso de ver esse pessoal, essa juventude, essa força dessa juventude que está aí na luta, né, na busca de reduzir as desigualdades nesse país. Então, a gente que desde jovem militou na busca dessa redução das desigualdades, é só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada mais, é reduzir a desigualdade nesse país por justiça, por direitos, né? E por amor a todos, por amor a esse país, né? Que seja um país mais justo, mais humanizado, que estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Né? E quem é hoje a Renata? Né? A Renata ela é assistente social, né? Assistente social, ela vai ajudar a gente a refletir sobre a questão da fome, que foi um trabalho dela TCC, né, Renata? É o seu TCC, pesquisa, o TCC, né, sobre a fome, e ela é pesquisadora sobre o direito à alimentação, olha só que interessante, já foi membro da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional do Guarujá, está continuando aí a pesquisa, porque a pesquisa nunca para, né, Renata? É importante dar continuidade a essa pesquisa. E vai ajudar a gente a refletir sobre a fome, sobre, né, como é que, quais as possibilidades de superação dessa terrível situação, como é que se constitui isso, quais os interesses, né, por trás dessa questão da fome nesse país, o que acontece que o Brasil está sempre não, né, agora de novo caímos, né, milhões de pessoas caindo na linha da miséria, e o país agora retoma sempre os últimos lugares, né, na questão da fome, na questão da desigualdade, na questão de coisas tão ruins. O Brasil está sempre lá, não é nem último, né, em último lugar, mas assim, esse primeiro lugar tão horrível que nós não desejamos para nós mesmos brasileiros, que nós não merecemos. Então, é com esse carinho, com esse amor, que eu quero, então, falar da Renata, né? Como é que vai, Renata? Tudo bem com você, querida? Oi, Elenir. Primeiro agradecer pelo convite de estar aqui. Estamos em casa também, permanecemos há agora mais de um ano, né, nessa condição, que é um direito, é bom sempre lembrar, não é um privilégio, né? Ter uma casa, poder ficar em casa, se proteger de um vírus, deveria ser direito de todo mundo.
assim como comer, né? É importante a gente não perder isso de vista, porque se a gente começa a tratar direito como privilégio, daqui a pouco viver vai estar sendo um privilégio, quando Um não é isso. privilégio. É um direito de todo mundo à vida, poder compartilhar e estar junto com os nossos. Estamos aqui muito ressentidos. Hoje também recebi notícias de conhecidos que tiveram seus parentes, enfim, que faleceram pela Covid-19, que enfim, um projeto desse governo que a gente está, né? Mas sobre o convite, queria agradecer mais uma vez, deixar muito claro que pesquisa é uma coisa sempre coletiva, né? A pesquisa eu fiz para a conclusão do meu TCC, mas ela não iria acontecer se não tivesse apoio de muitas pessoas, inclusive sua indiretamente, porque foram gerações que lutaram para que eu, por exemplo, pudesse acessar a universidade pública. Então, é sempre uma continuidade, não é nunca é uma inauguração, é sempre uma continuidade de pessoas que já pesquisaram, que já se debruçaram nesse assunto, e me ponho aqui à disposição para a gente pensar mais sobre isso. Obrigada. Bacana, Renata. E aí, Rê, eu acho que a gente pode iniciar, né, perguntando, né, para você. Fala um pouco aí do seu trabalho e essas questões referentes à fome. O que você inicia falando para a gente? Uhum. Então, eu pensei, quando eu recebi o convite que você me fez, eu fiquei pensando a partir de onde eu poderia começar a falar disso, porque quando a gente faz uma atividade assim, online, a gente nunca sabe o quanto de acúmulo as pessoas que estão assistindo têm sobre o tema. Então, a primeira coisa que eu pensei é fazer quase um passo a passo para a gente pensar como e por que isso existe, porque ainda tem pessoas que vivenciam a fome tanto no país, mas na América Latina como um todo, e principalmente nos países ditos dependentes, né? Aqueles que foram colonizados ou aqueles que sofrem interferências diretas dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu acho importante fazer, que quem nos aproximou desse debate foi o Josué de Castro, é tirar dessa ideia de fome como produto de uma catástrofe. Ou seja, entender que a fome é um processo que está vinculado com o modo de produção capitalista que existe na atualidade. Então, na medida que a gente faz essa aproximação da fome, de não tratar como um horror afastado de nós, agora na pandemia é mais fácil a gente ver isso perto, mas antes, né, acho que é importante a gente sempre dar uns passos atrás para poder entender como a gente chegou até aqui, a esse número absurdo de pessoas que vivenciam a fome hoje no país. Então, assim, nós que estamos aqui no ABC Paulista, mas várias pessoas das periferias de São Paulo e das periferias do Brasil, se não vivenciam hoje uma situação de fome, viram seus avós, seus pais, alguém, pelo menos por algum momento na vida, vivenciar a fome, aqueles que participam da classe trabalhadora. E então isso, quando a gente aproxima, assim, quando a gente pensa, poxa, acho que meu pai já passou fome, minha avó já passou fome, em algum momento da vida, essa condição não fica tão fruto de uma catástrofe ou fruto de uma pandemia, como a gente está vendo agora. E aí eu acho que é o primeiro passo para a gente pensar por que ela existe, né? Então, diante disso, eu acho que é bom. A minha pesquisa, ela foi, na verdade, sobre o acesso aos alimentos, como se dá o acesso aos alimentos das pessoas, sobretudo as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Acho que aí eu fui pensando, né? Como aproximar esse debate de pessoas que provavelmente comem, né? As pessoas que estão assistindo a gente. Então, quando a gente tem condições de ter uma cozinha, de ter dinheiro para ir comprar o nosso alimento, a gente vai diretamente ao mercado. Quem não tem já está excluído desse processo, né? Quem não tem dinheiro, quem não tem recurso.
Quando a gente chega ao mercado, a gente tem uma ilusão de estar escolhendo os alimentos que lá estão postos. Mas isso não é uma realidade, né? A grande indústria, a indústria alimentícia, já escolhe por nós o que a gente vai comer. E eles escolhem aquilo que eles vão lucrar mais. Portanto, mesmo a gente tendo condição de escolher o que a gente come, a gente vivencia, a gente está dentro dessa chamada fome coletiva, que é um conceito do José de Castro, que é justamente essa fome que está presente em tudo, inclusive no tipo de alimento que a gente consome. Nossa, que interessante, hein, Renata? Quer dizer, a indústria alimentícia escolhe o que comemos. Isso é muito profundo, isso é uma análise muito profunda do quanto a gente fica à mercê dessa indústria. Exatamente, porque assim, não basta, acho que isso também é uma coisa muito importante, não basta a gente acessar os alimentos. Quais alimentos a gente acessa? Quem influencia para que a gente escolha determinados produtos? Mercadorias comestíveis, né? A gente pode pensar assim para os ultraprocessados, por exemplo. Aqueles alimentos que já vêm basicamente pronto para a gente consumir. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu me deparei com uma coisa que eu não imaginei que eu precisaria pesquisar, que é a publicidade. Porque eu pensei, a fome tem a ver com a ausência de alimentos. Mas eu não tinha ainda tido a reflexão de que essa ausência é produzida, de que a fome, na verdade, ela é uma realidade orquestrada pelos capitalistas. Não é um acidente. Não tem falta de alimentos. A gente vive num mundo hoje que é possível produzir comida para todo mundo. E não é produzido pelo agronegócio, não é produzido pelos grandes capitalistas, é produzido pela agricultura familiar. Mas ela encontra diversos empecilhos para que a gente consiga consumir uma comida sem veneno. Então, o primeiro empecilho é o Estado, porque na medida que o Estado não realiza reforma agrária, que é isso que acontece no Brasil, como você vai ter acesso a alimentos da agricultura familiar, sendo que ter acesso à terra não é um direito garantido? Então, o direito à alimentação está intrinsecamente ligado ao direito à terra, né? E quando a gente olha para o Brasil e a gente vê a maior parte da terra concentrada em pouquíssimas famílias, a fome ela é assim, digamos, enterrada junto com a possibilidade dessas famílias de ter o acesso à sua produção. E por isso que a gente vê, por exemplo, movimentos como o MST sendo atacados sempre que possível, como terroristas, que vão invadir a sua propriedade, né? Que é outra coisa super defendida pelos capitalistas, a propriedade privada, que é um dos maiores inimigos que se pode ter contra os capitalistas, é quem desafia, quem coloca em xeque a propriedade privada, que é a reforma agrária, né? Então, assim, a principal fonte hoje no Brasil de responsabilidade da fome é o latifúndio. Isso é algo que, enfim, que muitas pessoas debatem sobre isso e que, por vezes, a gente esquece porque a gente vincula o alimento ao mercado. E o alimento não vem do mercado, o alimento vem da terra, vem do trabalho humano, das pessoas que estão anos lá tentando que são assassinadas, são expulsas de suas terras fisicamente e para sempre quando são assassinadas em chacinas, que isso é a história do Brasil, a história pela terra é também a história do Brasil. E também acho que é importante colocar isso bem... quando eu pesquisei isso também ficou muito claro que a história da fome no Brasil começa no sequestro da população africana para essa terra, que já passavam fome durante o percurso
dessa transição da terra deles, que vieram para cá. Então, digamos assim que a fome é um elemento que nunca esteve ausente nesse território que a gente conhece como Brasil, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio agora à minha cabeça. Então, assim, em cima de tudo que você está falando, que está muito bom, né, bastante interessante, quer dizer, a gente pode dizer que a fome, ela é um direito ou a fome, ela, primeiramente, ela interessa aos capitalistas que as pessoas passem fome? Sim, interessa. Por vários motivos, Eleni, vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é que se tem uma ideia de um senso comum na sociedade de que a fome existe porque tem muita gente no planeta e que seria impossível produzir a quantidade de alimentos necessários para essas pessoas. Essa ideia não é uma ideia assim, digamos, espontânea, né? Essa ideia foi pensada por um se não me engano, ele era inglês, eu não lembro agora a nacionalidade dele, o Thomas Malthus. Antes de 1800, ele cunhou essa ideia durante o processo de industrialização na Inglaterra, onde a população, o chamado exército. Ai, peraí, que é o exército industrial de reserva, né? Que é um conceito mais que vai denominar aqueles que ficam fora do mercado de trabalho, mas que, na verdade, são necessários para que o capitalismo funcione. Então, o autor ele vai dizer assim, olha, mesmo que a gente fizesse, não ia dar para alimentar todo mundo. Mas essa ideia de que teria muita gente seria incapaz já foi criticada até mesmo pelo Marx e o Engels lá nessa época, em 1800, entre mais ou menos o fim 1798, um pouquinho mais para frente, porque ele foi denunciado que essa tentativa era de ter um controle populacional, ou seja, se tem um grupo de pessoas miseráveis morrendo de fome, isso vai organizar a sociedade para que não tenha revolta. Tem um outro autor mais recente, o Ziegler, que ele diz que onde há fome não há paz. Onde há fome não há paz. Portanto, para controlar essa resistência que acontece diante da fome e esse questionamento por que a fome existe e como acabar com a fome, é melhor que se mate de fome. Essa é a lógica. A lógica é que a fome não tem que acabar. Porque sem a fome, ele está equiparado à fome. Então, se há gente milionária, se há enriquecimento dessas pequenas famílias por apropriação do trabalho coletivo feito pela classe trabalhadora, há que ter fome. E isso é uma demanda nossa, sabe? O fim da fome nunca vai ser uma demanda dos capitalistas e não vai ser uma demanda das organizações que se dizem neutras ou que se dizem a favor de um bem comum, mas que, na verdade, são a favor do lucro dessas grandes famílias e empresas que predominam a nossa sociedade. Então, assim, isso é importante sua pergunta, é importante entender, porque aí a gente chega no hoje, né, na pandemia, que a pandemia, ela agrava essa realidade já perversa. Então, ela não produz exatamente a fome, ela só intensifica essas camadas já extremamente massacradas diariamente pelo Estado, né? Porque nessa trajetória que eu fiz de alguém que está com fome, tem os recursos e vai comer e vai comprar sua mercadoria, parece que o Estado não existe, né? Ou então, se alguém está com fome, parece que o Estado está ausente, mas o Estado não está ausente. Ele está presente em fazer com que a fome exista. E ele está presente na medida que, por exemplo, impostos são tirados de mercadorias, por exemplo, da Coca-Cola, a falta de rotulagem desses alimentos que matam as pessoas, são coisas que são
de competência do Estado. E o Estado não só não faz, como abre as portas do Brasil, abre as portas para que essas empresas produzam, lucrem e explorem os trabalhadores daqui. Então, isso que você colocou, está sempre nesse ranking, é porque esse território é de interesse, esse território que eu digo é o Brasil, mas é a América Latina também, é de interesse antigo dos outros países, dos países colonizadores e dos países imperialistas, né? Então, eu acho que é importante a gente avançar muito nesse debate, que a fome, ela é produzida, ela não é um acidente, e ela não vai acabar porque o avanço da tecnologia vai chegar. Não. Ela, cada vez mais que o agronegócio avança nos latifúndios, vai ter mais gente faminta. A normalidade do capitalismo é faminta. Então, isso significa que a luta contra a fome é uma luta anticapitalista, uma luta anti-imperialista e a favor de um Estado que entenda que o bem comum é para todos os trabalhadores, para quem produz a riqueza, para as empresas, né? Exatamente, eu acho que nossa, muito bacana, né, essa explanação sua, e o importante é a gente entender, porque a gente ouve muitas falas mesmo, imagina, não é possível, não há comida para todo mundo, a terra não aguenta, né, produzir para tantos, então isso, e assim, não é pessoas assim, sem esclarecimento, são pessoas, né, que estão aí, que estão na luta e que são informadas de muitas coisas, mas passam a acreditar. São narrativas que são colocadas, não é? Que são ditas o tempo todo, que é aquela história, né? Uma mentira bem contada, ela se torna-se verdade, né? O tempo todo se fala para que as pessoas acreditem que não é possível. E ao mesmo tempo a gente sabe, né? Que é possível quando a gente pensa um novo projeto, né? Pensar um novo projeto, que não é o projeto capitalista, que é como você diz, né? Esse exército de reserva que existe interessa ao sistema capitalista que tenha muita gente desempregada, né? Exato. Eles não é, ai que horror, a gente tem desempregado. Não, para eles querem desempregados, porque pessoa saber, não é? Que se tem um na sua vaga, tem 200 esperando, não é assim? 200. E nessa lógica, a gente começa a achar que comida é privilégio. Nessa lógica, a gente começa a achar que ter moradia é privilégio, porque à medida que a gente olha para o lado e vê uma multidão faminta, e vê uma multidão desempregada, uma multidão nas ruas, a gente começa a achar que o direito suado, você mais do que eu pode falar com propriedade disso, o que a gente tem hoje é as pessoas que podem trabalhar remotamente ou as pessoas que não tiveram seus salários cortados, porque tem gente trabalhando mais, ganhando menos hoje no Brasil, são pessoas que participam de categorias que fizeram lutas intermináveis, entende? Então, nada é espontâneo e inédito. Tudo que a gente está vendo agora, com uma forma muito mais, digamos assim, cruel e perversa, ela é continuidade de uma escolha pelo lucro, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar, porque senão a gente começa as nossas bandeiras parecem diminuir de tamanho quando elas, na verdade, precisam avançar. Exatamente. E como é que a gente avança, Renata, né? Que você fala dessa importância da gente avançar as bandeiras. E aí, como é que a gente avança quando a gente passa a entender o direito, né? Comer é direito. Então, como é que a gente faz essa, né, de sair dessa questão, né, desse privilégio para o direito? Sim. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa e ela é debatida há séculos já, há décadas já aqui no Brasil, por muitos trabalhadores da saúde, muitos trabalhadores da assistência,
O direito à alimentação ele é um direito que está na nossa Constituição Federal, super recente, de 2010. Antes não tinha direito à alimentação na nossa Constituição. Mas acho que é muito importante a gente frisar que, como eu falei, acessar o alimento não é garantia que o direito à alimentação está sendo resguardado ou efetivado. Porque eu acho que é interessante fazer de novo essa caminhada de como comer, né? O que a gente precisa para se alimentar? Porque eu acho que a gente, às vezes, coloca só a comida na dispensa, a cesta básica, como direito à alimentação garantido, mas a gente esquece, por exemplo, que com um bujão a R$ 100, o direito à alimentação não é concretizado, né? Então, sem gás, né? Sem direito à cozinha, a uma casa que tem uma cozinha. Primeiro a casa e depois a cozinha, os utensílios, né? A gente... por isso que muitas vezes as ações que promovem o acesso à comida são de marmitas, porque você entregar um alimento in natura, o alimento que precisa ser cozinhado, ser preparado, você precisa ter como prerrogativa uma casa, você precisa ter utensílios para preparar esse alimento. Então, acho que é fazer esse exercício. Então, assim, para acessar o alimento, eu preciso dos alimentos, eu preciso de uma casa com uma cozinha, eu preciso da sabedoria de preparar esses alimentos, eu preciso me sentir conectada com a minha ancestralidade diante desses alimentos. Então, uma cesta básica tem que ter o que é básico para aquela região, né? Para aquele grupo de pessoas, né? É imprescindível, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco banal, mas, por exemplo, que alguém que esteja em Sergipe tenha milharina, que é a comida que faz o cuscuz, para poder essa pessoa se sentir conectada ao comer isso. O pão francês talvez seja uma demanda de uma outra região do país. Então, todas essas questões de ancestralidade, de sabedoria sobre o que está comendo, sobre como preparar o preço do botijão, todas essas coisas diz respeito ao direito à alimentação. Enquanto elas não forem garantidas, não há direito à alimentação que seja garantido, certo? E aí, como a gente está aqui no mês de março, é importante dizer que todas essas tarefas, se elas forem motivos de opressão, também não vai ser concretizado o direito à alimentação. Ou seja, se só a mulher for sobrecarregada para fazer essa tarefa, não há liberdade no cozinhar quando é uma obrigação só da mulher. Então, a divisão dessas tarefas, né? A possibilidade de cozinhar sim, mas de cozinhar com os outros, em comunhão, não como uma responsabilidade de uma única pessoa da casa, né? Então, assim, ou seja, todas essas lutas, né, que a gente tem travado hoje no Brasil sobre o gás, sobre enfim, todas as questões da Petrobras, e como essa empresa tem sofrido ataques há décadas, isso diz respeito ao direito à alimentação. A gente já tem um número de acidentes altíssimos de pessoas que passaram a cozinhar com querosene, porque não conseguem mais comprar o botijão de gás. Então, eu entendo, através do acúmulo que eu fiz de diversos autores e autoras, que o direito à alimentação não se concretiza se esses direitos, o direito à água, o saneamento básico. Atualmente, a gente vive um ataque de privatização do saneamento básico no Brasil. E quando se ataca o saneamento básico, se ataca o direito à alimentação, porque não é possível você se alimentar corretamente com o esgoto aberto do lado da sua casa, entende? Com acesso à água sendo negado. Então, isso tudo para dizer que, quando a gente começa a falar isso, parece que o problema vem aumentando, mas, na verdade, ele se conecta com todas as questões, porque o direito à alimentação é o direito à vida, no limite. Então, significa dizer que tudo que tem a ver com a reprodução da vida, inclusive o cuidado, né, diz respeito ao direito à alimentação.
E para isso é o que a gente está vendo. É o auxílio emergencial que já era pouco, que já não era o suficiente, e sendo rebaixado ainda mais, né? Exatamente. Eu acho são que é... Pode falar. Não, então, eu acho bem bacana, né, o que você está falando e o quão importante essa questão, o quanto que há é um conjunto de ações, né? E como as coisas estão entrelaçadas, como as coisas estão juntas e o quanto a gente precisa compreender isso para compreender a questão da fome, né? Eu vou até citar uma questão que eu fiquei triste, né? Na verdade, eu passei o flyer e aí uma pessoa falou assim: mas essas pessoas também não querem trabalhar, é um monte de pessoas que recebem essas doações e não fazem nada. Então, o quanto é importante a gente desconstruir. Eu quero que depois você fale sobre isso, se você puder, da gente desconstruir esse olhar, né? Que é o olhar, a terra não dá conta, é muita gente, né? Muita gente para comer. Então, são narrativas que entram, né? Que vão tomando conta da mente da população e eles passam a acreditar e isso te imobiliza, né? O quanto nos imobiliza. Mas antes de você falar sobre isso, eu quero dar um alô aqui para o pessoal. Olha, o Valto está aqui, Gabriela Toledo, a Mariana Freitas, Sebastião Cotrim, olha, Sebastião, primo meu muito querido, olá, Tião, a Daniela, o José Barbosa, fala parabéns, Renata Elenir, tema muito triste, mas muito real e verdadeiro. Olha que bacana. A Ana Luísa, está dando boa tarde também, Elenir e Renata, todas a todos, parabéns pelo tema, muito feliz em ver uma jovem tão atuante e com uma pesquisa de muita importância, ainda mais nos tempos tão difíceis, ó, que bacana. O José Cardoso, que é óbvio, que é o papaizão, né? Parabéns, mulheres, pela iniciativa, né? O Marcos, ele fala conversa essencial. Oi, Marcos. Fala uma conversa essencial, quem tem fome tem pressa. Esse, aliás, era um dos slogans que eu estava pensando colocar, né? Precisamos fortalecer nossa rede de comunicação. Ótima ação. A Ana Luísa também está aqui presente, Renato Alves, o Guilherme, e tem bastante, né? Olha o Cardoso está falando que o seu áudio, Rê, tá baixo, então fala mais alto aí, tá? Tá bom. A Renata tá baixo, então dá uma olhada aí. E aqui tem a Ana Luísa fala, nossa, já entendi que é de extrema importância essa pesquisa. A Elisa, parabéns. Oi, Elisa Lucas, adoro essa mulher. Parabéns, meninas, estamos no momento pensando realmente em novas formas de viver. Alcide, esse tema é oportuno, pois o Brasil entra novamente no mapa da fome, né? Aí vem o José Barbosa, muito bom, Renata. A causa principal da fome está ligada com o meio de produção capitalista no campo. Olha só que interessante. E Valdo fala, a fome é um instrumento de controle social, uma pergunta, né? E aí a gente está falando justamente sobre isso, né? A fome é um instrumento, né, de controle social. A Eliane, boa tarde, gente linda. Eu quero ver aqui, são tantos, gente, não vai dar para Ana Luísa falar assim, olha, Renata, você acredita que será possível encontrar uma alternativa para diminuir ou acabar mesmo com a fome? Isso depois já está aí para a gente falar sobre isso, né? A Elisete falando da discussão. E eu quero achar aqui, eu tinha visto, então, Cardoso, na atual fase do capitalismo, é possível acabar com a fome sem mudar de sistema? Bastante interessante. O áudio está baixo, então aumenta aí, fala mais alto. Vou falar mais alto. Aumenta, deixa eu achar. Olha o Paulo tá aí, hein? Paulo Nakamura, tá dando parabéns. Valeu, Paulo. Deixa eu achar a Cícera. Eu achei interessante. Aqui, a Cícera fala assim: meus amores, quando um empresário paga um salário para um pai de família, ele sabe
que esta família vai passar fome. Olha só, sabe, o empresário sabe que a família passa fome, né? E paga esse salário, né? Aí o direito à alimentação, o direito à vida, Elisete Moreno também falando. Sem alimentação adequada, a saúde é afetada. Nossa, tem muita coisa. Vou lendo. Olha, vivemos num país tão rico em todos os tipos de insumo, a Alcídia falando, principalmente alimentares. Vemos pessoas morrendo de fome, é lamentável. Eu acho que aquela relação, Renata, que é bem bacana falar dessa agricultura familiar, né? O quanto o MST, eles fazem de tudo para destruir, né? Porque que interesse tem? Porque o agronegócio não vai plantar coisas para distribuir, para matar a fome, né? Aqui do Brasil. O que eles querem mesmo é exportar, o trabalho deles é exportação, é milho, é soja, para outros países que pagam em dólar, né? Não há interesse nenhum. Ainda a Cláudia chegou, boa tarde, Cláudia. Então, eu acho que são essas coisas aí que parecem, né? A Deusa também, Odete, boa tarde, querida. Então, vamos falando, a Lília Bonfim. Bom, tem um monte de gente. Eu pedi para você organizar, antes de você, enquanto você organiza as ideias, eu quero passar aqui um vídeo que é da Coalizão Negra por Direitos. A Coalizão Negra formada, né, é uma grande entidade, um guarda-chuva grande que traz dentro dela várias entidades que luta por direito, que luta, né, contra o racismo, contra a desigualdade nesse país, que compreende, né, que o capitalismo é o grande problema da nossa sociedade, o problema maior, e a gente precisa ir destruindo, cada um fazendo, né, na sua atuação, né, para a gente encontrar um dia e construir um sistema que é possível acreditar nisso. Acho que essa é a minha fé maior. É acreditar que é possível a gente ter um país diferente, é possível a gente ter um mundo diferente. Eu vou pôr esse vídeo aqui, tá? Na volta do vídeo eu falo um pouco, eu falo mais sobre isso, sobre as possibilidades. Então, aí eu ponho o vídeo, aí você volta falando aí, né, de todas essas questões que o pessoal está levantando, muito bacana. Estou muito feliz aí com o pessoal aqui com a gente. Então, eu vou pôr o vídeo agora. Tá. Com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego, quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Se tem gente com fome, dai de comer. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá-lhe de comer. dá 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 de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Isso. Deu para ver? Bonitinho. Deu pra ver. Muito bom. Não, legal. Então, muito bom. Oi. Então, eu já assisti esse vídeo mais de uma vez, mas todas as vezes eu fico emocionada, porque A gente se emociona, né?
é uma coisa, assim, você falou que você enviou o convite da live para alguém que disse, mas a gente dá os alimentos, a gente não sabe o que as pessoas fazem com eles. E na minha experiência, eu participei da diretoria de segurança alimentar e nutricional como estagiária de uma outra assistente social, a Ana Zacarão, que eu tenho um agradecimento enorme por ela, porque ela me conduziu muito para ter essas reflexões que aqui apresento hoje. Ela e a minha orientadora, Gisele Bovolenta, também outra assistente social incrível que debate sobre isso, sobre a questão do benefício eventual, da cesta básica, grandes mulheres que debatem esse assunto. E durante a minha experiência lá na diretoria, o que eu vi quando as pessoas recebiam os alimentos é que elas, dentro das condições miseráveis que elas viviam, elas repartiam ainda mais aquilo que elas recebiam. Então, elas não só comiam, como elas olhavam para o lado e pensavam que aquela pessoa que não acessava poderia, de repente, ela fazer um prato para essa pessoa, para essa vizinha, que não teve a oportunidade de acessar aquilo que ela recebia pela prefeitura. Então, o que se faz com o alimento quando se recebe é comer. É isso que acontece. Agora, é difícil quebrar esse imaginário, porque é o imaginário do pobre como malandro, como alguém que vai tirar proveito, como alguém que vai se fazer de coitado. Mas essas narrativas, elas são de única e exclusiva direção, que é de culpabilizar aqueles que vivenciam a fome pela sua fome. E essa narrativa, infelizmente, ela é introduzida muitas vezes em pessoas que viveram situações de miséria. Então, para a gente ver como é forte a ideologia que nos cerca, quando você disse, há pessoas que falam sobre a fome, que não linkam isso com o sistema capitalista, mas é porque diariamente é posto como é só ir lá comprar, como é só ir lá trabalhar, é só ir lá fazer, sendo que esses assuntos que a gente está debatendo aqui é justamente para retirar um pouco esse véu, né? Essa ideia que é tão fácil assim comer. Mas exatamente. Indo para esse caminho das possibilidades, eu acredito que os caminhos já estão sendo inscritos na história, sabe? Eu acredito não só nessa ideia de que existe a possibilidade de um mundo onde não haja fome, como as ferramentas que a gente vai criar já estão aqui, sabe? Eu acho que nós vamos construir, sim, mais possibilidades à medida que a gente avança. Mas eu acredito que essas lutas do MST não é só o MST, são vários movimentos de luta pela terra. E ainda o movimento pela agroecologia, né? Então, que se opõe ao agronegócio é a agroecologia. Muitas vezes, em sua maioria, protagonizados por mulheres camponesas, né? Que entendem a terra como parte da sua existência. Isso não é assim, de maneira mágica, sabe? É porque elas, de fato, conseguem fazer uma coisa que nós aqui na cidade muitas vezes não fazemos, que é se relacionar com a natureza como parte da natureza, né? Então, eu acho que, inclusive, eu queria aqui deixar queria muito que vocês fizessem isso, depois eu posso até mandar para você, Leni, para divulgar aqui na sua página, que é o estudo da Natália Zilli, é uma estudante de um instituto federal, né? Ou seja, uma secundarista, né? Acho que ela está se formando agora, se não se formou. O estudo dela está no FEBRACE, para votação popular, FEBRACE 2021. Depois eu te mando e a gente coloca aqui. Ok. Que aponta o fim da fome pela agroecologia feminista, que já está acontecendo, que acontece aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo. E acontece em diversas partes onde há luta pela terra. Então, as saídas para
essa normalidade faminta, para essa fome produzida, é a possibilidade e a crença que o alimento não é uma mercadoria. O alimento não pode ser mercadoria. Não pode a terra ser. Não pode ser mercadoria. Não pode. Porque a medida então, que Renata, não, eu não queria nem te cortar, é que a gente, quando a gente fala isso, eu acho que dá tão intrínseco essa narrativa na cabeça das pessoas, né? Porque a comida não tinha que ser mercadoria, não é? É direito. Então, assim, a terra, eu acho que a gente, né, se a gente for partir, mesmo que seja na religião, a gente vai dizer que Deus deixou a terra, Deus deixou a água, Deus deixou o ar, para todos, né? Então, a terra já privatizaram, não é verdade? Só o que era de todos, agora só tem quem compra, quem paga aluguel, quem... Então, tornou-se mercadoria a terra. O que era direito tornou-se mercadoria. A água já está se tornando mercadoria. A gente já compra, a gente não está falando da estrutura de chegar até a sua casa, mas sabe o quanto, né, essa política, o quanto as grandes empresas já querem comprar os aquíferos e assim por diante, já estão comprando para que a água torne-se uma mercadoria, né? Então, quer dizer, algo aí que, vamos dizer, algo que Deus deixou para nós, né? E tornando-se mercadoria. Então, não é mais direito, é uma mercadoria. E hoje a gente vê o oxigênio, não é? Que é uma mercadoria. A gente fala, não, imagina que o ar, a gente vai comprar o ar, imagina. Não é? Não estamos muito longe disso, de comprar o oxigênio. Né? Então, eu acho que o que é direito, de fato, ele tem, né, há uma luta dentro desse sistema para se tornar mercadoria. E uma narrativa do que o que é mercadoria que é bom, né? Que é o normal. Ah, mas é normal, né? A gente, né? É normal isso. Ah, mas é normal. Então vai virar normal comprar tudo e assim, dentro de um sistema que não é para todo mundo. Porque se fosse todo mundo tivesse condição de comprar, é uma coisa, né? Mas dentro do sistema que não dá condição para todo mundo, como é que você trabalha essa questão de tudo deixar de ser direito, né? A saúde, a alimentação, deixa de ser direito e passa a ser mercadoria. Sim. Mas eu acho também, Lenir, que assim, na medida que quem produz o que a gente come é a nossa classe, é a classe trabalhadora. Então, nós temos por direito de trabalho, sabe? A gente tem... Não é só quem produz diretamente que tem que ter acessar, até porque a produção humana, e aí sim, com o avanço da tecnologia, que não é assim... nós não somos contra a tecnologia, nós somos contra a privação de acesso das coisas que nós produzimos. Então, a gente está num momento agora onde uma vacina que foram produzidas por pessoas que são também trabalhadores não estão chegando nos trabalhadores. É isso que acontece com todas as mercadorias, todos os objetos que são mercadorizados, que viram mercadoria dentro do capitalismo. Então, a nossa reivindicação não é... A gente não está reivindicando luxo, a gente está reivindicando o que é nosso por direito, por essência. Né? Então... É isso, acho que você falou muito bem sobre essa questão, e aí, aprofundando ainda mais nisso e dialogando com o seu vídeo, né, o vídeo que você colocou, há muitas ações que nos aproximam da solidariedade de classe, nos aproximam dessa possibilidade de entender que agora a gente vive num momento em que, além da luta institucional pelo auxílio, há diversas ações que a gente pode ressaltar aqui. Mas ainda nessa perspectiva de caminhos, não sei se todo mundo conhece, mas há grupos de consumo, que são organizações que se autogestionam, que têm uma autogestão, para viabilizar essa comida produzida pelos agricultores familiares e pelos que
produzem na lógica da agroecologia, que é entender a terra como parte de si, parte da nossa existência, né? Ou seja, contra a monocultura, contra o agronegócio, e viabilizam esses alimentos até a cidade. Aqui em Diadema, a gente tem um grupo de consumo que se chama CRU. Se alguém procurar no Instagram, tem CRU, então tem 2 Cs, Diadema. É uma perspectiva em que uma das coisas que mais barram os agricultores a conseguir dar caminho para a sua produção é a falta de política do Estado, porque a gente tinha uma política estatal, que era o PAA, que viabilizava isso, né? Eu acho que o tema é muito grande, não dá para falar de tudo, mas uma das políticas que existia era essa, e que gradativamente vem sofrendo cortes. Agora é muito difícil acessar essa política na perspectiva dos agricultores, por falta de verba, por falta de interesse. Então é isso, a gente tem que procurar também, eu acho que mobilizações que já acontecem, apoios a essas organizações. O MTST agora está com um projeto de cozinha solidária, por exemplo, e são várias coisas. Acho que, assim, só para fechar isso da pandemia, eu queria dizer que há uma pesquisadora excelente que hoje está ameaçada no Brasil, que é a Larissa Bombardi. Ela é uma pesquisadora da USP, da geografia da USP. Ela fez um atlas de como os agrotóxicos são usados no Brasil. Esse estudo impactou diretamente nas negociações econômicas, né? Então, teve um grupo de mercado da Alemanha, se não me engano, não lembro agora, que rompeu laços com o Brasil depois do atlas dela, que viu o que acontece aqui. O tamanho da... Com o apoio do governo, né, Renata? Com o apoio do governo, já liberando agrotóxicos, né? Liberando venenos, a quantidade absurda de agrotóxicos que podem ser utilizados na nossa alimentação e matando, não é? A troco do dinheiro, né? Como diz o ministro do Meio Ambiente, passando a boiada. Não é? Exatamente. De fato, quer dizer, o que vale é o lucro, né? O que vale é esse ganho, né? O exuberante. E aí, Renata, a Regina, aqui da ONI, Regina, ela fala dessa questão da importância da reforma agrária, né? Para retomar, assim, a gente... E aí eu lembro que uma das coisas, quando a gente fala quando vem um governo que pretende fazer algumas coisas, o governo João Goulart, quando ele diz que fazer reforma agrária no Brasil, ele foi suicidado, né? Ele disse que houve o golpe militar. Então, o quanto a elite brasileira é contrária às coisas que vão de interesse a todos, né? Que vão de interesse à população brasileira. Eu acho que eu estou revoltadíssima, meu Deus. Sim, é revoltante, porque isso também, infelizmente, não é só conquista nossa, porque no Chile, o golpe contra o Allende também se deu nessa... Ai, perdão, passou aqui uma moto. Mas o golpe do Allende, no Chile, contra o Allende, também se deu nessa perspectiva. Ele também falava sobre reforma agrária. Então, essa elite brasileira, ela está vinculada diretamente com a elite estadunidense, enfim. Então, é absurdo. Mas só para terminar o que eu estava dizendo em relação à Larissa, ela está fazendo isso junto com outros pesquisadores sobre a origem do Covid-19. Porque esse estudo avalia que o modo como a indústria pecuária, ou seja, de novo o agronegócio, de novo esse modo de produzir, o modo como a gente produz industrialmente os alimentos, tem influência direta com o Covid-19. Porque já foi comprovado que os porcos, eles podem transmitir essa doença também. Então, acho que vale a pena a leitura.
de um artigo que se chama... se chama Pandemônio e o SARS-CoV-2. Está no Diplomatique. É muito bom esse artigo, quem se interessar, vale a pena para entender como a pandemia do Covid-19 não está desarticulada do agronegócio, muito menos da fome. Então, todas essas questões, e eu acho que tem uma autora que ela diz que o alimento é como uma lupa da sociedade. Quando a gente olha como os alimentos são produzidos e como eles são distribuídos, a gente entende como funciona a sociedade. Acho que é um pouco sobre isso que a gente trouxe aqui hoje para pensar. São muitas questões, poderíamos ficar assim falando, mas está muito bacana. Agradecer de novo a sua... mas peraí, não acabou ainda não. Ainda tem perguntas. Eu sei, mas é porque eu acho que todos os assuntos que a gente falou aqui, eles são muito importantes. E às vezes eles são tratados como caridade. Exatamente. E como é profundo. Como é profundo, né, Renata? Olha como aprendi com você, né? E aí, tinha algo que eu queria... Tem tanta gente aqui... eu queria pedir, gente, compartilhem agora, olha, compartilhe aí, dá um compartilhamento para que é tão importante, olha, a Renata falando, e eu acho que a gente tem que estudar mesmo sobre isso, uma garota, né, estudiosa, e a gente precisa aí compartilhar para que muitas pessoas ouçam, né, muitas pessoas nos vejam. Eu acho que essa questão, eu queria corrigir que o Ivaldo falou, não sei se eu falei que o Jango suicidou, não é isso, né? Foi assassinado, na verdade, né? Não sei que termo que eu usei. Então, na verdade, foi assassinado, né, Getúlio, que se suicidou. O que aconteceu? Ele foi exilado primeiro e depois... Exilado e depois assassinado. Isso. Né? Exilado. Então, acho que eu errei o termo. Mas a ideia é de dizer isso justamente, né? Toda vez que a gente tem um governo que tenta reduzir a desigualdade, que tenta, né, que tenha tomações mostrando que é possível, né? Que é possível reduzir essas desigualdades, que é preciso construir um mundo diferente, a elite brasileira, né? Hoje é tão perversa e é muito triste ter que falar isso. Mas a elite brasileira é uma das elites mais perversa, porque a gente tem um país onde tem muita coisa, né? Onde tem um ambiente favorável a enormes gama, né, de alimento para ser plantado, para ser distribuído, mas ela se fecha, ela inibe, ela destrói as possibilidades da gente matar a fome das pessoas, né? Isso é muito sério, e é isso que você disse mesmo, quando a gente vê um arroz a R$25 o quilo, né? Os 5 quilos, a gente vê uma carne R$30. O aumento dos alimentos é uma política estatal. Tem que lembrar. É uma política. As coisas não aumentam porque aumentam. Não, é uma política. Por isso que, quando a gente fala de ausência de alimento, há presença do Estado. Porque ele impede que as pessoas comprem. Quando ele coloca o arroz nesse preço. E a mídia faz aquele papel. Substitua o arroz pelo macarrão. Faça nojo. Sabe? Então, é isso que você falou, essa elite que ela está disposta a ver pessoas famintas para que o lucro delas não abaixe. Elas estão dispostas. Sempre estiveram. Exatamente. Vão continuar sempre. Por isso que essa é uma bandeira nova. E ela sabe que o lucro dela vem da fome do outro, né? Do pagamento do salário mínimo, né? Do salário baixo. Ela sabe isso, ela sabe disso. Tanto é que, né, a elite, ela vem das universidades, né? Não é um povo que estuda e estuda para entender como é que se domina, como é que você
desvaloriza o outro, como é que você se desumaniza, porque ela está desumanizada e a gente desumanizado também, né, Renata? Eu acho que, nossa, estou muito feliz, querida. E aí, assim, resumindo, precisamos lutar pela segurança alimentar. Eu acho que encerrar, né, essa fala do Paulo Nakamura, resumindo, precisamos lutar pela segurança alimentar. Eu quero pedir desculpa aí, Cleito, até o Cleito está aqui, sabe, o Adilson Sérgio fala, o cantor Siba tem uma música sobre isso. Era bom você colocar aí, vou procurar o Adilson. Eu acho que é sobre o ar, Qual que é? Fala que vai chegar um tempo onde a gente vai ter que pagar até a respiração. E chegou. Exatamente. Chegou o tempo. E aí a gente, né, a gente fala, parece que a gente pensa uma coisa e parece que é absurda, né, Renata? Mas não, de ter um ar puro, entendeu? Onde é que estarão, né? Como é que fica com a do ar? Se a gente não trabalha esse conjunto de coisas do meio ambiente, nós vamos morar num lugar onde o ar é imundo, certo? E para você ir morar num lugar de ar puro, você vai pagar muito caro, né? Então, são de forma sutil, não é, né? Essas sutilezas que vão acontecendo, e como diz, né? Ai daquele que fez a primeira cerquinha, não é verdade? Aquele que fez a primeira cerca, de forma tão sutil, e hoje a gente tem uma dificuldade imensa das pessoas morarem em uma terra que é mercadoria e que não é direito. Né? Sim. E, assim, eu queria dizer uma coisa também, que é, entre as ações que está tendo, tem uma da ocupação 9 de julho, que é uma ocupação do movimento do centro, que eles fazem todo domingo, tem que olhar direito no Cozinha Ocupação 9 de Julho, e que eles mobilizam os entregadores antifascistas para entregar esses alimentos, que são esses trabalhadores de entrega, eles são boicotados à medida que eles exigem o direito deles, de direitos trabalhistas. Então, essa cozinha, ela linkou a comida com as entregas realizadas por eles, para que eles não fiquem desempregados. E por fim, assim, eu comecei a fazer a pesquisa por causa de uma situação. Assim, eu vivenciei várias situações que eu poderia ter começado a fazer a pesquisa sobre o acesso aos alimentos na nossa sociedade. Mas teve um que eu não pude, eu fiquei assim meses com aquela situação na minha cabeça. Ao final de um atendimento de uma família, de uma mulher, ela tinha mais ou menos entre 40 e 50 anos, ela era avó já, então ela tinha muitas pessoas para alimentar na casa dela e estava desempregada. E aí ela foi buscar alimentos lá na diretoria. E a gente viabilizou um kit para ela levar para casa. E então eu perguntei para ela como que ela ia embora para casa, porque o saco era muito pesado. Porque se fosse de ônibus, eu poderia ajudar até o ponto. Se fosse de bicicleta, eu poderia ajudar a botar na bicicleta. E aí ela falou assim, não, eu vim de Uber. E aí ela disse, porque o Uber fica mais barato eu dividindo com as pessoas do meu bairro do que eu vim de ônibus, e a gente combina a hora de ir e voltar. E aí, nesse momento, eu só pensei uma coisa. A gente está num mundo onde pedir um carro particular no telefone é mais barato do que garantir alimentação. Então, a mercadoria de luxo que se tornou o alimento hoje, ela é produzida, assim como a precarização do trabalho desse motorista desse carro. Então, eu fiquei pensando, 2 famintos dentro de um carro, um motorista que trabalha, sei lá, em média 12, 14 horas para ter o que comer de sua família, ter onde morar, ter como pagar suas contas,
e a outra pessoa também faminta indo buscar possibilidade de alimentar sua família. Então, na medida que a gente avança com o neoliberalismo, a gente avança com a fome e avança com o fim dos direitos, com a destruição dos direitos conquistados. Então, foi por isso que eu comecei a pesquisar, porque eu pensei, não é possível. Que mundo que a gente construiu em que comer é luxuoso. É luxo, né? Comer é luxo, né? Uma necessidade básica. Sim. O que eu quero dizer com isso é que a fome está presente em tudo. Então, basta a gente fazer com muito esforço, é muito difícil, mas um esforço, sabe, bem grande para a gente olhar para o nosso prato, para a gente olhar o que a gente quer comer, o que o nosso alimento está nutrindo em nós, e, a partir disso, construir possibilidades coletivas para pensar um mundo onde a fome não exista mais, onde não seja uma realidade nossa, né? Com certeza, Rê. É isso. Eu acho que eu convido todo mundo a ter essa observação mais atenta e a capacidade da gente ser mais solidário com os famintos. Os famintos, com certeza. Com quem, né? Quer dizer, se tem gente com fome, dá de comer, né? Eu acho que eu acho que é interessante essa campanha. E eu não poderia, Renata, encerrar sem ler aqui a Marilene Camargo. Oi, Marilene, dizendo: Renata, orgulho de você. Marilene, amiga nossa, na sua fala está toda a construção de seus pais, amigos, educadores. Vamos juntas, juntos e juntos na mudança necessária dessa sociedade extremamente injusta. Eu acho que é isso, né? Nós 1h06, está na hora de acabar nossa live. Agradecer muito você, Renata. A gente volta com o aprofundamento dessa discussão, novamente, um outro momento, com certeza. Agradecer a todo mundo que entrou, ao Fábio, tem tanta gente. Aqui, Osana, linda, que entrou, Cícera, um beijo, Elisete, tem bastante gente que passou por aí. Compartilhem, gente, isso agora, tá? Porque essa discussão é riquíssima, como diz a Osana, ó, parabéns pela rica discussão, é riquíssima e ela precisa ser divulgada e a gente precisa denunciar. E como a Renata disse, tem várias possibilidades da gente fazer parte aí dessas redes, né, que lutam incessantemente para tornar a fome um direito. E a gente vai denunciar sempre, porque a fome, né, porque a alimentação não é a fome, né? A alimentação, ela é um direito, né? Um direito a se alimentar do ser humano, como tantos outros direitos aí. Então, muito obrigada, pessoal, que bom, foi uma tarde muito gostosa, um momento muito gostoso de estar aqui com você, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, Flor. Tchau. Beijo, tchau, gente, obrigada. Tchau. Nada. Até mais, gente.